PCR é um tema que o Enem curte? Fê Maria, toma aí, ó, duas questõezinhas aí falando do PCR. Só que, galera, eu insisto no quanto que é importante vocês se apegarem ao que realmente cai no Enem e cai nos vestibulares, ok? Numa questãozinha ele pincela, fala do PCR, aquela coisa toda, nessa questão de 2017, que está aqui à sua direita, ok? Só que ele fala a respeito da estrutura do DNA. E na questão 107, agora do Enem 2022, ele fala do PCR, fala mais uma vez, mas ele fala da relação do material genético do SARS-CoV-2, que poderia inclusive dificultar essa questão caso ele não te informasse que o SARS-CoV-2 é formado por uma molécula simples, né, de RNA. Né? Ele poderia até falar em fita positiva e negativa, falou nada. Tá? Quem curte, inclusive, essa brincadeira de RNA positivo e negativo é a nossa queridíssima UERJ. Mas, enfim, moral da história. Galera, não percam tempo com presepada. Né? Essa história é importante para vocês. Ouçam rapidinho, 30 segundos. Né? Eu ia dar um aulão e o garoto falou, pô, Vitão, tem como você explicar o PCR? Eu falei, eu não, tá doido, né? Com esse jeito fofo. Olha, eu vou explicar essa porcaria. O máximo que você tem que saber é que essa porqueira aqui, ó, quebra as moléculas, né, as ligações de hidrogênio entre base nitrogenada, vai replicar essa porqueira aí aos montes. Pronto, acabou. Caiu essa questão aí. O moleque me liga no dia seguinte, pô, Vitão, tu tem contato lá com o INEP? Mas não é questão de contato, galera. É questão de que, meu irmão, as coisas são óbvias pra gente que trabalha com pré-vestibular. Tá? O cara ele tem que cobrar de vocês o que, meu irmão, se refere aí ao conteúdo do ensino médio, que é a replicação de DNA. Né? Que, inclusive, cara, os professores aí ficam falando de replicação, fala de fragmento de Okazaki, não sei o que, nunca caiu fragmento de Okazaki, o maluco perde tempo. Então, vira perda de tempo, com tantas outras matérias que vocês precisam estudar. Então, o papel do professor de cursinho é otimizar o tempo de vocês, é te dar aqui, ó, filho, isso aqui cai, estuda essa porcaria, aí você estuda, vai lá, cai na prova, pula certo e vai, manda um abraço. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, na questão 107 da prova amarela, tá? Ele disse o seguinte: entre as diversas técnicas para o diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético, considerando as diferentes variantes e cargas virais. Um exemplo é o PCR, ok? Que é a reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Nessa questão ele não quis te dizer exatamente o que significa o termo PCR, porque senão ele mataria muito a questão, ia ficar muito fácil. Mas a questão 132 da prova lá de 2017 diz que é uma reação em cadeia da polimerase. Pronto, tá aqui o entendimento, né, do que é o PCR. Beleza? Então, como eu falei, o intuito do PCR é você pegar um material genético, né, no caso do SARS-CoV-2, o maluco pegava o cotonete, enfiava ali na nareba, e aí o que acontecia? Meu irmão, ele conseguia, né, mesmo com uma amostragem pequena do material genético do vírus ali na tua mucosa, ele consegue proliferar. E aí ele faz um teste, né, comum ali, a identificação do vírus, e identificava se ele estava ou não presente na mucosa. E ponto. É o que você tem que saber, não precisa ficar sabendo detalhe, né, da PCR, beleza? Tranquilo? Então, mas maravilhoso. Então vamos lá. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2. Olha só, ele te disse aqui, aí foi a parte que ele facilitou, um vírus de RNA, tá? Pelo tanto que foi dito, né, ao longo da pandemia, assim, ele dificultaria bastante se ele não dissesse, ele não era obrigado a falar. Mas tudo bem, vamos lá. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções no indivíduo. Uma etapa que antecede a reação do PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Então, essa etapa deve ser realizada para... Então, vamos lá, galera. Bom, a questão que eu trouxe aqui, ó, foi só para te falar a respeito da ideia do PCR, ó, no DNA, tá? Aqui ele está relacionando quantidade de ligações, né, entre adenina, tá, e timina, que são sempre ligações duplas de hidrogênio, e citosina e guanina, que são sempre ligações triplas. Então lembre, quanto maior a quantidade,
né, e menor quantidade de adenina e timina, você vai ter o quê? Maiores temperaturas de desnaturação. Por quê? Você precisa de mais energia para quebrar ligações triplas. Então, quando a gente tem ligações triplas, é muito mais complicado quebrar. Beleza? Tranquilo? Muito simples, né? Muito simples. Aí você tinha que contar entre aqui as moléculas de DNA qual que tinha mais citosina e guanina, né? Porque ele quer a relação, ó, do aumento da temperatura, ok? Não, o aumento não, desculpa, ele quer o primeiro a desnaturar totalmente, ou seja, né, durante o aumento da temperatura. Então, se ele quer o primeiro, ele quer o de menor, né, temperatura. Então, ele queria aquele que tivesse o quê? Vou botar aqui de cor diferente, né, para relacionar maior quantidade de adenina e timina e menor quantidade de citosina e guanina, beleza? Então, tá razoavelmente na cara que é a letra C, ó, que a gente só tem 2 citosinas aqui, ó, beleza? Então, o resto é adenina e timina, beleza? Tranquilo? Mole, né? Só isso. Bom, para o lado de cá, né, na questão 107, o que ele está relacionando para vocês? Né? A necessidade de um RNA, ok? Se transformar num DNA para ele se auto-replicar. Só que aí, filho, isso aqui foge um pouco, né, a natureza da vida, né, filho? Então, qual é a leitura? Lembre que normalmente de um DNA, ok, você forma um RNA, ok? Lembrem, lá no ciclo lisogênico, aquele ciclo, né, em que o material genético do vírus ele se liga ao DNA, né, o DNA do vírus mesmo, foi mal. O DNA do vírus se liga ao DNA celular, tá? E ele fica lá amarradão, ligadão, né? A célula se dividindo e o material genético do vírus fica lá bonitão. Vou deixar essa questãozinha aqui, ó, para falar de ciclo lítico e ciclo lisogênico para vocês. Dê uma olhada, cara. Importantíssimo esse papo, tá? Qual é o grande lance aqui da jogada? Né? A gente tem alguns RNAs que conseguem se transformar em DNA. E tem um que, infelizmente, está relacionado aí, né, à nossa sociedade e os adventos aí causados pelo HIV, beleza? Né? Então lembra, o HIV ele é um retrovírus, é um RNA que consegue se transformar em DNA. Só que para isto é necessária a presença de uma enzima famosa, que é a transcriptase reversa, ok? Então, essa enzima que vai ser responsável, né, na transformação de um RNA em DNA para que este DNA, ok? Vamos botar aqui, ó, este DNA viral vermelhinho, ok? Se ligue a um DNA celular, ok? No caso, né, do HIV, lembra que infelizmente, tá? Essa ligação aqui rola no famoso linfócito TCD4. Aqui, ó, questãozinha aqui, ó, desse ano aqui, ó, acabei de fazer para vocês também, tá? E qual é o problema de afetar o linfócito TCD4? Né? Quando diminui muito, né, a gente perde a capacidade de produzir células e anticorpos específicos para um determinado antígeno, beleza? E aí, filho, né? Surgem as famosas doenças oportunistas. Então lembra que AIDS ou SIDA, né, síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma fase da infecção do HIV. Tranquilo? Então, galera, a leitura muito semelhante ao que você tinha que ter aqui para o nosso queridíssimo, né, SARS-CoV-2. Beleza? Né? Não tão querido assim, não. Desgramento, na verdade, mas eu não posso xingar aqui, mas enfim. Vamos lá. Então, qual a leitura aqui, galera? Calma. Antes de fazer a leitura e matar a questão, lembrem, se inscreva no canal, galera. Dê a força aí, pô. Ajuda aí o prof, que, pô, estamos aí ralando, botando material pra caramba, sempre com essas correções comentadas, ampliadas, cara. A gente toca aqui em outros assuntos para que cada resolução seja uma revisão de conteúdo para vocês. Beleza? Então, a ideia é que esse vírus de RNA, ele se transforme em DNA. Ok? Como, Vitão? Concentrando o RNA viral para otimizar a técnica? Nada a ver, ok?
Identificar nas amostras anticorpos anti-SARS-CoV-2 não é a ideia. A ideia do PCR é proliferar material genético, ok? Se, calma aí, ele botou proliferar, mas calma, ele falou proliferar o vírus em culturas, aumentando a carga viral. Não, também não é essa a ideia. Né? Purificar ácidos nucleicos virais, facilitando a ação da enzima, né? Não tem nada de purificação de ácido nucleico, e obter moléculas de DNA viral por meio da transcrição reversa. E aí? Tá certo, né? Quem faz a transcrição reversa? Exatamente, a transcriptase. E vale a pena o destaque, né, que para os antirretrovirais, né, famosíssimos, a gente tende a atuar exatamente no funcionamento da transcriptase. A partir do momento que o HIV, por exemplo, um indivíduo que está tomando lá, né, aquele coquetel, de, né, muitas medicações e tudo mais, mas a ideia é exatamente essa, evitar a proliferação. A pessoa não cura, né, ela não zera a carga viral, porém, ela diminui a capacidade do vírus em proliferação, portanto, mantém-se, né, os níveis de linfócitos T, CD4 próximos, pelo menos, da normalidade. Show? Tranquilo? Maravilha? Então, essa é a leitura, galera. Espero que tenham curtido a questão, eu considero a questão média, tá? Questão boa de interpretação, e bastava esse conhecimento aí do RNA se transformando em DNA na presença da transcriptase que você matava. Show de bola? Qualquer dúvida, manda aí um comentário. Valeu? Até mais.